luto é um processo pelo qual a gente passa sempre que a gente tem a perda do que nós chamamos de um objeto de amor. Quando eu digo um objeto de amor, a gente já entende que não se trata apenas da morte de alguém, mas da perda de um trabalho, a perda de um relacionamento. Em todos esses momentos a gente entra nesse processo chamado luto. Na verdade, desde que nós nos entendemos por gente, que a gente passa por luto. Por exemplo, quando a gente passa da infância para a adolescência, a gente vive o luto da infância. E assim por diante, da adolescência para a juventude, nós vamos entrar também em um processo de luto com relação à adolescência. Quanto mais próximo é a pessoa que partiu quando se trata de morte, né, maior a intensidade da dor da pessoa. Por isso que o luto, ele precisa ser entendido e precisa ser vivido, ele precisa ser vivenciado, né? É uma dor que realmente é legítima e, portanto, ela precisa ser experienciada. Inclusive, fica até uma dica: se você conhece alguém que está passando por um luto, nunca julgue a pessoa. Porque, de fato, cada um tem a sua maneira de lidar com a situação. Então, às vezes, pessoas de uma mesma família, cada um lida com o luto de uma forma. Então, nós não podemos querer exigir alguma coisa do outro. Tem que erguer a cabeça. Tem que parar de pensar nisso. Não, pelo contrário, a pessoa precisa viver o luto. E eu sempre digo uma frase muito interessante que é: viva o luto para não viver de luto. É preciso entender que o luto ele possui algumas fases, são 5 para nós da psicanálise, e é necessário que todas elas sejam vivenciadas, sejam experienciadas. A primeira fase, o primeiro estágio do luto, nós chamamos de negação. Essa fase é aquela fase que a pessoa tem o choque inicial. Ela não quer acreditar, ela não quer aceitar que aquilo aconteceu. É uma fase legítima e precisa ser respeitada. É uma forma inconsciente, né? Uma defesa da nossa mente para a pessoa tentar evitar uma situação de dor. A segunda fase do luto nós chamamos que é a fase da raiva. É a fase que ela está começando a entender que realmente aconteceu aquela perda, então existe essa raiva, essa revolta, como que sim, não queria realmente que aquilo tivesse acontecido e por conta disso a pessoa acaba se revoltando muito. A terceira fase nós chamamos de barganha. Essa fase é a fase em que a pessoa começa a tentar barganhar com a própria dor, entende? É nessa fase que a pessoa começa a fazer promessas para o universo ou para Deus, para tentar se sentir melhor com isso. É justamente na fase da barganha que as pessoas começam a dizer frases do tipo: se eu tivesse feito tal coisa, talvez isso não tivesse acontecido. Então, tudo isso faz parte do luto. A quarta fase é a fase da depressão. É uma das mais delicadas, porque é quando a pessoa realmente meio que se entrega à dor, à saudade, ao desespero, mas é uma fase que precisa ser vivida, que precisa ser respeitada, porque só vivendo as 4 primeiras fases que então a pessoa chega na 5ª e última fase, que é a fase da aceitação. Não é que a dor deixou de existir, mas a pessoa agora consegue aceitar de uma forma melhor a ausência, a saudade e assim por diante. Muito bem, a gente auxilia a pessoa a se conhecer melhor para que ela entenda como que ela experiencia o luto. E a partir disso, a gente passa a mostrar a realidade para a pessoa de que aquela dor é legítima e que ela deve ser vivida, ela deve ser sentida. Então nós auxiliamos neste sentido, de levar a pessoa a um autoconhecimento e de, obviamente, prestar também um acolhimento a essa pessoa, que é o que ela está precisando neste momento. Ser acolhida, se sentir amada, conseguir ser ouvida por alguém que não vai julgar a dor dela, mas que vai entender que de fato está doendo. Esse é o nosso papel como psicólogo, produzir o que nós chamamos de ganhos terapêuticos com relação a essa dor, com relação ao luto. Perfeitamente. Como eu disse anteriormente, cada pessoa lida com o luto de uma forma sua, de uma forma pessoal e particular. Por exemplo, nós citamos aqui as 5 fases do luto.
cada pessoa dura um tempo em cada fase. Então não dá para dizer, com tanto tempo a pessoa já conseguiu viver todas as fases do luto, já chegou na aceitação. Não tem como a gente dizer isso, até porque cada pessoa tem a sua própria estrutura psicológica, cada ser humano é único, não existe ninguém igual a ninguém. Então cada um tem o seu tempo para viver o luto. É por isso que eu repito, se você conhece alguém que está vivendo um luto, respeite a dor dele, respeite o tempo dessa pessoa, porque cada um vive da sua maneira o luto. Nós estamos aqui na Clínica de Psicologia Wesley Lutero, que está na rua Armando Salles, 737, no primeiro andar, bem no centro de Oswaldo Cruz, é muito fácil de achar em frente à rodoviária. Nosso telefone WhatsApp é o 18 99609 6460. Temos o nosso site www.wesleylutero.com.br. O nosso Instagram é o @psi_Wesley Lutero e a nossa página no Facebook é Psicólogo Wesley Lutero. Temos também o nosso canal no YouTube, que é Psi Wesley Lutero.